vamos então, nosso segundo encontro, né, que é esse capítulo, né, que se chama O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, né, e que na realidade ele está falando sobre essa história, que é uma história indígena, né, da La Loba, que é um personagem, né, de uma velha, né, que mora no deserto. E eu achei super interessante aqui essa figura, né, porque ela, e até fazendo referência ao filme, vocês viram que vários momentos do filme aparece a serpente, né? E a serpente é um símbolo muito forte das deusas primitivas. Então a gente vê aqui ela loba com uma serpente no pulso, né? E outra no pescoço, né? Que parece um colar, uma serpente. E que então também vai fazer referência, né? A essa conexão que a loba tem com essas deusas primitivas, né? Então, na realidade, ela é um arquétipo muito antigo, muito poderoso, né? Então, primeiro, porque ela é velha, né? E então, os velhos, ao contrário do que aconteceu no filme, né, do Companhia dos Lobos, que a gente viu, aqui a velha La Loba, né, ela representa a sabedoria, né, mas uma sabedoria muito primitiva, muito ligada aos instintos. E se a gente pensar na palavra sabedoria, né, ela vem de saborear, né? Então essa questão de poder da velha ser alguém que saboreou a vida, né, que soube viver, que, e que tem uma conexão profunda, né, com os mistérios da vida, né. Então, dentro da nossa mente racional, civilizada, a gente se esqueceu um pouquinho dos mistérios da vida, da magia da vida, né. E as velhas dos contos de fada, das histórias, né, muitas vezes elas vêm simbolizando esse contato com esse mistério poderoso, né. E daí elas vêm sobre esse rosto todo cheio de rugas, o cabelo branco desgrenhado, as mãos retorcidas, né, com as unhas que não passaram por um manicure, né. Então, que representa esse feminino, né, esse feminino que está em contato muito com a terra, com elementos primordiais, né. Então, o que que significa esse contato com o primordial, com forças primitivas, né? Então, é o contato com a vida e com a morte, é um arquétipo que está ali num limite entre a vida e a morte, porque ele entende os dois mistérios e percebe que esse mistério ele faz, a vida e a morte são parte de um mesmo mistério, né? Então, a loba, ela também tem como ela lida com morte e vida, né? Porque ela é capaz da ressurreição. Então, ela também tem um caráter iniciático muito forte, né? Uma iniciadora de mulheres, né? Porque ela, na realidade, ela faz o contato. Desculpe, pessoal. Ela faz o contato com, com essa não necessidade de ser convencional ou se adaptar. Ela é própria personagem que traz a notícia de que tu pode ser tu mesmo, né. Mas esse pode ser tu mesmo não é uma ideia, né, é algo que vem lá das raízes, vem de um contato com uma camada muito profunda do inconsciente. Então, ela, através do ritual, através da própria presença dela, que não é uma presença tradicional, né, ela nos traz essa recordação da gente mesma, ela faz uma passagem para a gente mesmo, né? Então, porque ela, na realidade, ela recolhe ossos, né? Então, ela passa a vida caminhando e andando pelo mundo recolhendo ossos. E daí uma das coisas interessantes que ela
faz é que ela sabe categorizar esses ossos, né? Então, ela recolhe e vai montando os esqueletos dos animais aos quais esses ossos pertencem, né? Então, ela tem uma sabedoria que é a sabedoria de montar esses esqueletos. Ela sabe o lugar de cada coisa e ela conhece muito profundamente, né? A anatomia desses ossos, né? E daí, quando ela, principalmente em relação ao lobo, ela tem um cuidado muito especial com os ossos dos lobos, se bem que ela monta outros animais também. Mas dos lobos, ela tem um cuidado muito especial com os lobos, né? Por isso que ela se chama La Loba. Então, e ela, quando ela monta um lobo, né? Ela faz uma fogueira e monta todos os ossos, e daí ela começa a cantar sobre os ossos. E à medida que ela canta sobre esses ossos, né, ela vai fazendo com que a carne vá surgindo, né, e vá compondo dentro desses ossos, né, vai surgindo dos ossos e vai compondo um corpo com carne, depois com pelos, até que o lobo está pronto, né? E daí, quando o lobo está pronto, né, ela canta mais ainda, e daí o lobo sai em disparada pelo deserto, né? E daí ele vai correndo a um ponto que ele vai atingir uma velocidade tal que quando ele atinge essa velocidade, essa vitalidade, esse ímpeto total, ele vira numa mulher que corre e dança pelo deserto. Então, é esse a história, né? Essa história. Então, o que esse mito ele coloca, esse mito não, esse conto, né? Ele coloca, e é algo que é recorrente, né? Inclusive no mito cristão, né? A capacidade de ressuscitar dos mortos, né? A capacidade de ressurgir, e que, na realidade, traz uma mensagem, porque não é só da morte física que a gente pode ressuscitar, né? Talvez o ressuscitar da morte física seja algo que seja bem mais difícil de fazer, né? Mas o ressuscitar, quando aparece nas histórias, o ressuscitar, ele está falando da nossa capacidade de renascer das nossas cinzas, como a fênix, né? De que quando a gente pensa que morreu, né, que acabou tudo, pode ser que a gente esteja só iniciando, né? Por exemplo, esse período que a gente está passando da pandemia, né? Para algumas pessoas, eu acho que para a maioria de nós, significou uma grande morte, né? Mas o fato de ser uma morte não significa que é o fim, né? Porque a gente pode ressuscitar, como a fênix que ressuscita das cinzas, né? Que queima completamente, daí vai ressuscitar. Depois de ressuscitar, tem uma transformação, né? Que é esse fato de que o lobo, além de se reincorporar dentro do seu esqueleto, né? E ser cantado na sua profundidade, ser soprado na realidade, né? Porque o canto é um grande sopro, e o sopro é algo que dá vida, né? Então vai chegar um momento que ele corre tanto que ele vira uma mulher que é capaz de uma plena vitalidade, né? E isso então vai nos falar profundamente da nossa natureza instintiva, né? Desse lugar que todos nós viemos, né? Que é um lugar que tem a ver com os instintos, com as forças primitivas da vida. Então, muito antes da gente ter esse formato humano que a gente tem, né? A vida já existia, né? E aquilo que compõe a vida já estava sobre esse planeta, e aquilo que nos compõe já estava aqui, né? Então, o conto da La Loba nos coloca em contato com uma força criadora primordial, né? Que faz com que a gente seja irmanado com o lobo, mas também seja filho dos lobos, irmão dos lobos, né? E daí, então, que esse conto
ele nos pede, né, um restabelecer o contato com a mulher selvagem, né. No caso aqui no grupo, a gente tem homens e mulheres, e como é que ficam os homens nessa história, né? Eu creio que os homens têm uma natureza mais profunda feminina, né? As mulheres são evidentemente femininas, né? E, e por isso a consciência da necessidade de contactar com esse elemento selvagem, ele praticamente grita nas mulheres, né? E toda mulher que faz um processo de crescimento, ela vai encontrar essa mulher selvagem. No caso dos homens, né, isso fica uma coisa mais oculta, e esse feminino oculto nos homens, talvez seja justamente o que faz com que eles não consigam, às vezes, olhar para si e se cuidar, né? Porque parece que o masculino, sem o contato com esse feminino interno, ele entra na fantasia que pode dar conta de si mesmo e que não adoece, que não tem vulnerabilidades, né? E que não pode mostrar sua fragilidade. E por isso acaba que os homens às vezes não entram em contato com a sua força criativa, porque na realidade a mulher selvagem, por ser um elemento de um inconsciente muito profundo, né? Ela traz a raiz criativa da existência, né? Da existência como um elemento supremo de criatividade. Então, esse é um arquétipo que ele pertence a uma camada muito profunda do inconsciente, né? A Clarissa, ela coloca assim, ó, não é o arquétipo da grande mãe, não é uma deusa, né? Não é a criança divina, não é nenhum desses arquétipos, é algo mais profundo, é uma camada mais, ela diz que é o rio debaixo do rio, né? É uma camada muito, muito profunda. E é interessante que daí ela pega algumas situações do Jung e ela diz, é onde a psique dá mãos à biologia, lá na origem da vida, na origem filogenética da vida, né? Lá onde todas as espécies surgem no planeta, é lá que mora a mulher selvagem. É na força criativa, se a gente pensar, o que é criar, né? A La Loba, ela está em contato com a força criativa da vida, né? Então, não é só criar uma poesia, não é só criar uma pintura, uma bela receita de uma comida, né? Na realidade, criar a existência não num nível mental, mas num nível visceral, né? É deixar, porque que essa loba, né, ela vá se formando a partir das nossas tripas, a partir dos movimentos peristálticos, da batida do nosso coração, do movimento das nossas células, do sangue circulando nas nossas veias, né? É aí que mora a loba, é aí que mora a nossa força criativa, que se expressa depois pelos atos criativos, né? Mas a vida em si é criativa. Então, La Loba, ela nos ensina o contato profundo com as forças instintivas da vida, né? Não se trata apenas de ter sucesso, não se trata apenas de ter competência, não se trata apenas de ser boa, né, naquilo que se faz, ou ser boa como pessoa, mas se trata de ter uma fidelidade a uma escuta muito profunda, uma escuta de algo muito instintivo que está lá no fundo da nossa barriga, né? Então, que significa que é necessário saber ouvir a própria alma, né? Ouvir a si mesmo, o que é esse centro sagrado que existe em cada um de nós nos diz, né?
como diria Hillman, esse anjo demônio que habita dentro de nós, né? E que quer se expressar, que veio ao mundo para se expressar. O que, o que ele quer nos dizer? Então é necessário, La Loba nos ensina a ouvir essas raízes profundas, né? Ouvir as nossas entranhas, ouvir aquilo que aparentemente não tem nada a falar, mas que tem um universo inteiro para falar. Um universo esquecido, que às vezes está cheio de teias de aranha, né? A gente nunca visita aquele, uh, aquele porão, né? Aquele subterrâneo, aquele lugar inexplorado, né? E que às vezes pode ser um sótão também, né? Aquele lugar que foi esquecido, cheio de elementos, né? E que a gente pode ter a fantasia de que está vazio, né? Que não tem nada lá. Mas como a gente viu no filme do Companhia dos Lobos, né? Às vezes o que parece que está preenchido está vazio, como é o caso da avó, né? Que, que vivia tão centrada sobre as regras, né? Que acabou não tendo um interno, né? E a menina, a personagem principal, que vira a loba, né? Ela se transforma na loba, ao contrário aqui da nossa personagem, que é uma loba que se transforma em mulher, né? Lá a mulher se transforma em loba, que é essa capacidade de realmente viver essa questão bem profunda, bem primária, né? Dar voz à própria alma. Por que ossos, né? Por que cantar sobre ossos? Não pode ser sobre outra coisa, né? Porque os ossos são a parte do corpo da gente, né? Que vai durar mais tempo. Então, muito tempo depois que o corpo já se foi, que as carnes já se foram, sobram os ossos. E por isso eles representam as forças indestrutíveis da vida. Né? E realmente, muitas vezes, alguns aspectos nossos são tão esquecidos e a gente acha que já morreram e a gente enterra, né? Que só restam os ossos. Mas os ossos são uma grande esperança, né? Porque os ossos, se a gente tiver sabedoria, a gente pode montar de novo e cantar sobre eles. E daí alguns aspectos nossos que a gente julgou perdidos e que às vezes são super importantes, podem reviver. Mas não basta só os ossos, tem que saber reuni-los e saber montar, né? Esta é a sabedoria da Laloba, da velha sábia, né? Ela sabe o segredo do esqueleto e ela sabe como montar. E depois, além de saber como montar, ela sabe qual canção cantar para aquele esqueleto, né? Então, o cantar é o sopro de vida, né? É o que dá vida, mas também é um chamado. Então, eu tenho que saber chamar. Às vezes, tem aspectos meus, né, que estão esquecidos, e eu vou montando como um quebra-cabeça, até que está pronto para vir à tona, está pronto para se manifestar, mas daí eu não sei chamar, eu não sei dizer, vai, né? Eu não sei o nome disso, e acabo me perdendo de poder dar vida a esse aspecto, né? Justamente por não nominá-lo, não saber falar a ele, né? Não saber cantar para ele. Então é importante saber chamar, saber cantar, saber chamar a si próprio.
E a ressurreição, depois de cantar e soprar, né, os mitos de ressurreição, eles têm muito a ver com esse soprar, né, hã, e de criação também, né, o soprar para que a vida aconteça, né, então, essa capacidade de se refazer, né, de de tomar um novo momento da própria existência, de abrir-se, né, porque quando a gente se abre, a gente deixa uma forma para ir para outra. Então, o que a gente pensaria que talvez fosse a morte, pode ser a vida. E aqui está e todos os símbolos, né, de morte, de vida, morte e vida, eles têm a ver com o significado da semente, o segredo da semente, né. Porque se eu olhar uma semente e colocar ela no solo, a semente tem que morrer para nascer a planta, né. Ou seja, ela tem que deixar sua forma original para manifestar o seu potencial. Então, da vida que é semente, existe a morte para que haja vida, né. Então, em muitos momentos da nossa existência, nós somos como a semente, que está ali com tantos potenciais e quando encontra uma terra fértil, ousa deixar suas cascas, ousa morrer, né. O ovo ousa se abrir, quebrar para dar passagem, né, por isso que é um símbolo de fertilidade, né. A semente ousa perder a casca, né. Então, tem que ousar morrer para poder renascer, né, e fazer os ciclos de vida, morte e vida. A vida são vários ciclos de morte e vida, morte e vida, morte e vida, né. E são muitas as vezes que a gente tem que colecionar ossos para poder renascer. O que que ela coloca, né, que essa experiência, na realidade, do renascimento, né, do ressuscitar, ela tem a ver com essa canção, né, com esse fogo, com esse momento ritual. E daí, na realidade, o que acontece é um nutrir-se de um espaço atemporal. O que que significa isso, né? Que, na realidade, esses elementos de transformação, a gente consegue viver eles plenamente quando a gente tem entrega, quando a gente tem abertura para dar saltos em nível de compreensão, né, e ousar lá deixar o controle sobre tudo para entrar numa dimensão onde se abrem as portas da percepção, né. Então, onde eu permito que o universo atemporal me nutra, ou seja, os estados alterados de consciência. Como eu faço isso, né? Como é que se faz para chegar nisso? Então, uma receita super fácil, né, é a gente estar em contato com os nossos sonhos, com a nossa intuição, com os nossos devaneios, que são coisas sonho, intuição, devaneio para mente racional. Isso é bobagem, né, é fantasia. Mas o convite de La Loba, quando ela vai no rio, abaixo do rio, quando ela vai na camada mais profunda do inconsciente, é dizer: "Entre em contato com a vida que existe nessa camada", porque ela é a fonte da criatividade, ela pertence a um território onde morte, vida já não tem mais coerência, porque tudo será a mesma coisa. Então, a partir desse impulso tão primordial, tão profundo, né, aí inicia a criação da existência, né, desse contato com uma força criativa que é profunda, muito profunda.
muito antiga, tão antiga quanto os ossos do lobo, né, tão instintiva quanto o próprio lobo. Mas daí ela faz uma alerta, né, e eu acho que vocês, se lembram que se leram, né, que tinha o conto dos 4 rabinos que tiveram uma experiência mística, né. E daí os 4 rabinos, eles, cada um tratou essa experiência de uma forma diferente, né. Um ficou super orgulhoso por ter tido uma experiência mística, o outro achou que era bobagem, o outro achou que ele não tinha nada a aprender com aquilo, né. E o outro simplesmente voltou para o seu cotidiano, né, com essa sabedoria incorporada e pôde viver com simplicidade e mais sabor o seu cotidiano, né. Então, essa experiência mística, essa experiência de ampliação de estado de consciência, de contato com essas forças primordiais, não significa que vocês tenham que ter uma vida super estranha, hã, ou não sei, diferente, desadaptada às situações sociais. Não significa necessariamente isso. Pode ser até que alguém contate com uma loba e decida: "Bom, eu quero viver com pouco contato com as pessoas", tudo bem, mas não, esse não é o pressuposto principal, né. O pressuposto principal de contato com a loba é levar a experiência para a simplicidade do cotidiano. Então, a loba é também, apesar de ser uma mulher que vive no deserto, é uma pessoa super simples, né, ela nos ensina essa simplicidade. Então, quando a gente tem essa experiência mística de contato profundo com essas forças interiores, né, é importante que a gente, hã, compreenda o ensinamento e traga para a cotidianidade, né. Eu me lembro muito que o Rolando falava, né, da questão da biodança, que ele dizia que, hã, com a biodança a gente não queria o contato com o extraordinário, né, mas queria o prazer e a beleza do ordinário. O que que ele queria dizer com isso, né? Que é no cotidiano que está a alegria de viver, né? E não é necessário uma coisa extraordinária para me trazer beleza na vida, né? O belo está no cotidiano, no simples, no corriqueiro, no efêmero também, né? Então, saber desfrutar dessas pequenas coisas que o cotidiano nos traz é de extrema sabedoria e de extremo contato com essas forças poderosas de criação. E elas são, esse contato com essas forças, né, é uma fonte inesgotável de recursos, hã, desde que eu dê o espaço para perceber isso, né. Então, qual é qual é a exigência que eu tenho comigo mesmo para contatar La Loba? É justamente poder levar a sério esse contato comigo, né. Levar a sério não é se tornar sisudo, né. Muitas vezes é brincar, se levar a sério, mas é estar em contato com essa a percepção de si, né, com a percepção que eu digo não só do da percepção consciente, mas todas aquelas coisas que a gente falou, né. Levar a sério a sua própria intuição, procurar entender seus próprios sonhos, e olhar para um devaneio com uma fonte de sabedoria. Então, é se recolocar diante das coisas da vida, né, de uma forma sensível. E é interessante que ela coloca no livro também que a expressão disso se dá muito na questão concreta da manualidade, né, com aquelas coisas que a gente faz com a mão, as coisas que a gente pode criar, como o simples ato de cozinhar ou de cuidar de algumas plantas, né. Esses atos
simples e cotidianos que podem estar ser ricamente nutridores, né. Então, uma coisa que eu achei muito legal, que no momento do livro ela coloca isso, né, ser velha quando jovem, e ser jovem quando velha. Então, que dentro da jovem, né, existe uma velha sábia. E é importante lá, tá dentro do inconsciente da gente, né. Então, a La Loba já existe, né, dentro da mulher jovem. É importante que ela seja ouvida, porque ela na mulher jovem, ela pode ser um grande ensinamento, né. Mas La Loba também nos ensina que envelhecer não é perder a juventude, então que a energia da jovem pode estar presente dentro da velha, né. Então, hã, esses esses 2 polos, né, que é a juventude e a velhice, que é o Pur e o Cênix, né, que é esses opostos e que são complementares, que um está dentro do outro, né. É muito importante a gente poder ter o acesso a essas 2 energias. E é interessante que La Loba é velha, né, mas ela tem o espírito da jovem. E quando ela recria o lobo e faz o lobo correr, né, esse lobo se transforma numa mulher jovem que sabe dançar e correr pelos campos, né. Então, na realidade, é a própria La Loba em todas as suas manifestações, desde lobo até jovem, até velha, né. E essa corrida, né, esse contato consigo, ele leva à experiência do amor, né. E e essa coerência da vivência do amor, porque muitas vezes a gente acha que o amor é algo que alguém pode nos dar, né. E que às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que as pessoas querem para a gente poder ter amor. Esse princípio de troca, né, comercial do amor, então eu faço isso e tu me dá aquilo, né, não é a experiência do amor, né. Porque o amor, a gente só se sente amado na experiência de si mesmo, né. Então o que que La Loba nos ensina nesse sentido, que existe um ser primordial dentro da gente que pede passagem e que dá coerência à nossa existência. E para isso tem que existir uma congruência em termos de atitudes, de pensamentos, e que essa estrada que La Loba percorre, né, é uma estrada de extrema coerência consigo, né, extrema visceralidade e vitalidade. Só que para isso eu não posso vender o meu ser, né, para ter migalhinhas de amor. Eu preciso confiar de que vou ser amada pelo que sou e não por representar aquilo que os outros querem. Quando eu represento aquilo que os outros querem, eu infelizmente não consigo me sentir amada, porque é real, né. Se eu não posso ser eu mesma, como eu vou me sentir amado? E daí eu quero terminar, assim, com uma pergunta a vocês, né. Se vocês têm cantado para os seus ossos, hã, onde andam os ossos de vocês e se vocês têm cantado para eles? E daí, se vocês já andaram montando o lobo, que tipo de canção seus ossos necessitam ouvir?